Olá, criança, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né, online. Estamos aqui com muita saudade de vocês, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado com as nossas aulas. Estamos aprendendo muitas coisas sobre Jesus, não é verdade? Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por o Senhor ter nos guardado, ter guardado cada criança, Senhor. Que o Senhor possa vir falar conosco, Senhor, através da Tua palavra nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa falar, Deus, com cada criança, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, nós estamos aqui, né, com a nossa aula. A nossa aula de hoje fala que tudo é possível para aquele que tem fé. A nossa lição está registrada no livro de Marcos, tá? Que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, tá? Então a nossa lição fala o quê? Sobre fé, tá? A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava sempre com seus discípulos, né, em oração, e sempre ia para os montes, né, sempre buscando, né, a Deus. E ali, aquele momento ali que ele estava ali buscando a Deus, ele ensinava para os discípulos que a importância da oração, a importância de estar buscando o Senhor a todo momento, né, não só no momento de dificuldade, mas nos momentos também de bonança, para quando chegar o momento que precisa da pessoa deles precisar de usar a fé deles, eles estariam o quê? Fortalecidos, né? E fala então que Jesus, quando Jesus estava com algum dos discípulos, né, no monte, no alto de um monte, né? E quando Jesus desceu, Jesus encontrou uma grande multidão, né? E diz que lá no meio da multidão tinha um alvoroço muito grande, né? Tinha um menino que estava endemoniado, né? Ele estava com um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele pegava aquele menino, né? Era um garoto, né? Quando fala de garota, porque a gente imagina que é um jovem, né? Um jovem, né? E diz que ele pegava, né? Jogava aquele jovem, aquele garoto no chão, né? E aquele garoto ficava, dava como crise epilética, né? Como uma epilepsia. Não sei se vocês já viram, né? Aquele jovem, ele se debatia e espumava, né? Começava a espumar pela boca, essas coisas assim. E uma coisa assim que eu queria deixar assim para vocês, né? Falar com vocês, sobre a forma como o inimigo tratava aquele garoto, tá? Vocês imaginam a vergonha, né? Depois do acontecido, dos episódios, né? Que ficava aquele garoto, sabe? Vocês imaginam, né? O que aquela família se sentia humilhada, né? E o inimigo fazia isso com aquela família, tá? Fazia isso com aquele garoto a todo tempo. Ele massacrava, o inimigo queria, né, massacrar ele, queria fazer ele passar vergonha. E é isso que o inimigo faz, né? Ele quer fazer com as pessoas, né? E é isso que ele fazia. E diz que quando Jesus desceu do monte, né, Jesus encontrou uma multidão e ali aquele grande alvoroço, aquele menino endemoniado. E quando Jesus desceu, Jesus foi, perguntou: o que está acontecendo, né? Porque aquilo trouxe o quê? Um alvoroço para todo mundo ali, para aquela, né? Até mesmo assim para os fariseus, né? Para aquelas pessoas das leis lá, eles, né? Se discutindo, né? E aí, quando Jesus desceu, ele perguntou, né? Queria saber o que estava acontecendo. Aí eu te pergunto, Jesus perguntou por quê?
Porque curiosidade? Porque ele queria saber do garoto? Não. Ele perguntou por quê? Porque ele queria dizer para eles assim: eu tô aqui. Eu tô aqui para poder ajudar. Jesus, ele era Deus, ele já sabia de todas as coisas. Eu tenho certeza que Jesus já sabia o que era. Jesus, ele tinha o espírito de discernimento, ele era Deus. Mas ele quis o quê? Ele quis mostrar que ele se importava, ali com aquela família, que ele se importava com aquele garoto. Criança, Deus se importa com a gente. Você sabia disso? Deus se importa comigo, né? Ele se importa com você, né? Às vezes a gente está passando por um momento assim difícil, né? Às vezes a gente acha assim: ah, mas Deus não está nem aí para os meus problemas, né? Mas não, criança, Deus, ele se importa sim. Jesus, ele se importa sim com a gente, tanto que ele está sempre do nosso lado para nos ajudar. E aquele garoto, igual eu falei para vocês, ele acontecia essas coisas, né? E ele sentia, né, humilhado, né? Aquela situação trazia o que? Constrangimento para aquela família, né? E quando Jesus perguntou, né? Aí ninguém, né? Ele não teve assim muita resposta, mas de repente, do meio da multidão apareceu um senhor, né? Um moço, e falou: Senhor, é meu filho, Senhor. Esse alvoroço está acontecendo por causa do meu filho. Eu trouxe ele para o Senhor, sabe? O Senhor pode, se o Senhor pode, nos ajuda. Tenha dó de nós, Senhor. Tenha pena de nós. Então, criança, naquele momento, aquele Senhor, ele veio o quê? Ele se lançou sobre o Senhor, o quê? A sua necessidade. A necessidade que ele tinha, aquilo que ele tinha, a necessidade que ele tinha do seu filho ser liberto, tá? E aí, o que eu também aprendo com isso? Que nós devemos o quê? Nas nossas necessidades. Deus, ele sabe de tudo da nossa vida, ele conhece, tudo que é nosso vem dele. Então, mas Deus quer o quê? Que nós nos lancemos até ele, né? Deus quer que nós falamos com ele a cada momento: Senhor, estou aqui, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cuida da minha família, cuida dos meus pais, eu quando eu oro, eu sempre falo assim: Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. E Deus vai assim direcionando a gente nas nossas orações. E aquele Senhor, quando ele pediu a Jesus misericórdia pelo seu filho, né? E eu imagino ali que a multidão ficou tudo ali em cima de Jesus, querendo saber o que ia acontecer, tá? E nós, criança, né? Naquele momento, eu sei que aquela família, eles sentiam o quê? Medo, né? Porque ele fala que quando ele começou a conversar com Jesus, ele começou a expor, começou a falar com Jesus, né? O que acontecia? Falou que o filho dele, muitas das vezes, ele tentava se matar, ele se jogava na água, se jogava às vezes no fogo, né? Mas tudo era o quê? O inimigo tentando o quê? Destruir a vida daquela criança, daquele garoto. E se ele destruísse aquela criança, ia afetar quem? Somente ele? Não, ia afetar toda a família, né? Porque isso acaba trazendo o quê? Trazendo dor para a família, né? Porque quando acontece algo com nossos filhos, é como se acontecesse com a gente. Então isso dói muito, que nós possamos manter a nossa fé firme no Senhor, né? Quando acontecer algo, né, que a gente fez, que nos atribula, né, que possamos voltar para o Senhor, ter fé no Senhor, né, para que Ele possa o quê? Renovar a nossa esperança, né? E aquilo que às vezes parece, coisa que às vezes parece impossível aos nossos olhos acontecer, que nós colocamos nas mãos do Senhor,
né? Colocamos nas mãos do Senhor, porque Deus está do nosso lado para poder nos ajudar, para nos abençoar, né? Aí aquele moço, aquele jovem, né, aquele senhor, né, o pai dele, né, falando ali para Jesus o que ele precisava. Senhor, tem misericórdia, né? Eu imagino que ele falou assim, ele achava que aquilo ali era uma doença só, né? E me cura meu filho, liberta meu filho, né? E Jesus ali conversando ali com aquele senhor, né? Ele começou a perguntar para ele, desde quando que ele está assim, né? E Jesus quis se aprofundar ali na causa na história dele, né? Porque Jesus sabia que ele tinha algo, né, para poder entregar para ele, algo maravilhoso para entregar para ele, né? E aquele homem começou a falar com eles, né, que ele era assim desde pequenininho, né? E por que Jesus estava perguntando? Porque Jesus se interessava, Jesus queria botar um fim naquilo ali, botar um fim naquela angústia, não só daquela criança, mas daquela família. Jesus falou com aquele Senhor assim, que ele só bastasse que ele tivesse fé, para que o seu filho fosse liberto, né? E o que acontece, criança? Aquele Senhor falou, eu tenho fé. Só que quando eu imagino, né, porque de acordo com aquilo que ele falou, quando ele olhou para dentro dele, né, que eu imagino que ele olhou e falou assim, nossa, eu falei que eu tenho fé. Mas realmente ele viu que ele não tinha tanta fé assim. E o que ele fez? Senhor, me ajuda a ter mais fé. Me ajuda a ter mais fé. E diz que a multidão, ela foi crescendo, né? Conforme ia chegando mais pessoas, foi mais pessoas aglomerando ali. E fala que Jesus, então, foi um momento, né, que Jesus falou assim, não, agora basta, né? Jesus foi e com autoridade, né, com a autoridade que ele tinha, né, ele expulsou aquele espírito maligno da vida daquele garoto, tá? E fala que quando o espírito maligno saiu daquele garoto, aquele garoto ficou como morto ali. Porque quando o espírito saiu, o espírito maligno saiu, ele deixou o garoto como morto, né? E foi na hora que Jesus foi lá, pegou o garoto pela mão, né? E entregou na mão dos seus pais. Então, crianças, né, o que eu quero deixar para vocês, que nós que servimos ao Senhor, que aceitamos Jesus, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, a Bíblia fala que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, nós temos o que? A autoridade do Senhor. Também sobre os espíritos malignos, né? Então, se nos acontecer alguma situação dessa, que nós possamos ter autoridade, na autoridade do Senhor, nós possamos orar para as pessoas e as pessoas se libertam, igual Jesus fez. Amém? Nós não precisamos de ter medo. Tá? Jesus está sempre mostrando que está sempre do nosso lado. Eu tive um momento, um certo dia, eu estava passando por uma situação muito assim, difícil, sabe? Para mim era difícil. Aos meus olhos, eu achava que não tinha solução. E assim, no momento de angústia, eu comecei a pensar assim, Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não está aqui, o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo. E aí, criança, naquele momento, eu não sou muito de ficar pegando a Bíblia, sabe, falando, Senhor, fala comigo, eu não sou assim, porque eu valorizo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Para mim é aqui a palavra de Deus. Então, mas naquele dia eu estava tão assim desesperada, né,
que eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma palavra assim para o Senhor, para que meu coração possa se aquietar, né, diante dessa situação que eu estou passando. E aí, criança, foi um momento que eu vou falar com vocês, foi uma experiência que eu tive com o Senhor, que na hora que eu peguei a palavra, eu falei assim, não, mas hoje eu preciso de ouvir uma palavra do Senhor. E naquele momento eu abri a palavra de Deus, né? E saiu naquele versículo quando Jesus ressuscitou, né? E que aquelas mulheres foram até o sepulcro, né? E elas estavam ali procurando por Jesus. Caiu nessa passagem. E de repente, né? A Maria, ela estava ali chorando, buscando pelo corpo do Senhor, né? Ela estava desesperada. E de repente Jesus virou para ela e falou assim, Maria, Maria, né? Então esse versículo falou muito comigo, que naquele momento o meu coração começou a bater, gente, sabe? Quando alguma autoridade fala com vocês, foi assim que eu senti, né? Que Jesus naquele momento, ele falasse comigo, Joana, o que foi? Eu tô aqui para poder te ajudar, para poder cuidar, para te ajudar a cuidar, para te ajudar nisso que você precisa. Criança, naquele dia, sabe? Eu falei assim, não, Deus realmente está comigo. Deus realmente se importa comigo, porque eu senti realmente Deus falando comigo naquele dia. Então, criança, que nós possamos colocar nossa fé no Senhor, naquilo que nós precisamos, com a nossa família, tá? E olha, Deus se importa realmente com vocês, Deus se importa com a gente. Para encerrar nossa lição, né? Para que Jesus possa fazer milagre na nossa vida, né? É preciso que nós tenhamos fé. E eu quero deixar para vocês aqui, falar com vocês o seguinte, que Jesus resolve qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. Só basta somente nós crermos. E fé, o que é fé? Fé é a gente crer. É a certeza algo que ainda não aconteceu. Mas pela fé, eu já vejo acontecer. Tá? Eu já vejo acontecer. Então, isso é fé. Então, que nós possamos, né, ter essa fé, ter essa certeza. E só assim nós vamos acontecer o quê? Nós vamos viver o milagre de Deus na nossa vida. Amém, crianças? Então, nesse bimestre a gente está estudando sobre os milagres de Jesus, né? Cada dia a gente está estudando sobre uma história, tá? Bom, crianças, foi bom estar aqui com vocês mais um dia, mais uma aula, né? Eu espero que Deus possa ter falado com vocês, né? Se eu fosse falar os milagres que Jesus tem feito na minha vida, não daria tempo, né? Eu não daria nem tempo de a gente falar. Se a gente estivesse ao vivo, com certeza eu ia perguntar para cada um de vocês. Agora, se vocês também quiserem, né, deixar algum relato sobre uma bênção que o Senhor tem feito na vida de vocês, na vida da família de vocês, vocês podem mandar para a tia, né? Que a tia coloca no grupo, ou então vocês mesmo colocam no grupo, no nosso grupo, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos estar orando para a gente poder terminar a nossa aula e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor falou aqui, Pai. Obrigada, Jesus, por todos os milagres, Senhor, que o Senhor tem operado na nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, por o Senhor ter falado, Senhor Deus, que o Senhor se importa com a gente, se importa comigo, se importa com cada criança, Senhor. Deus, eu peço, Deus, que o Senhor possa estar contemplando a família de cada criança, Senhor.
Família que talvez precisa de um milagre, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor pode, Senhor Deus, agir em cada família, na vida de cada criança, Senhor. Que Tu possa entrar com providência, Pai, naquilo que elas precisam, Deus. Eu os coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que Deus possa abençoar a semana de vocês. Até a semana que vem. Que Deus abençoe.